Ninguém pode progredir pelo outro. O livre-arbítrio implica em responsabilidade individual. No ar. KardecCast. O Livro dos Espíritos, número 114. Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são os mesmos espíritos que se melhoram? E a resposta: são os mesmos espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Podemos observar então que ninguém foi criado condenado. O rumo a ser seguido depende exclusivamente de cada um. Número 115. Pergunta Kardec: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Essa pergunta de Kardec levanta um dilema teológico clássico. Se existem espíritos bons e maus, Deus os teria criado assim, com naturezas opostas desde a origem? A resposta afirma que a doutrina espírita rejeita a ideia da criação de espíritos, uns voltados para o bem e outros para o mal. Em vez disso, estabelece 3 princípios fundamentais, que são: igualdade na origem, a ignorância como ponto de partida e a missão como instrumento de evolução. Isto significa que Deus não criou espíritos bons nem maus. Criou espíritos livres, com o caminho aberto para se tornarem bons pelo próprio mérito. Vejamos agora o número 121. Kardec pergunta aos espíritos superiores: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Eles respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Vejamos. Aqui os espíritos superiores não respondem com uma explicação. Respondem com uma pergunta: não têm eles o livre-arbítrio? Observe que isto sugere que a resposta já está contida na própria pergunta de Allan Kardec. Ora, se existe o livre-arbítrio, a divergência de caminhos é inevitável e necessária. Sem ela, o livre-arbítrio seria uma mentira. Na resposta, eles reforçam a orientação de que Deus cria os espíritos com equilíbrio de aptidões, igual capacidade tanto para o bem quanto para o mal. Não há predestinação, não há favorecimento, não há natureza corrompida de origem. Há apenas as escolhas de cada indivíduo. A maldade, portanto, não é herança, não é fatalidade, não é obra de Deus. É uma construção
pessoal dos espíritos, resultado de escolhas acumuladas ao longo das existências. Ninguém pode culpar Deus, o destino ou a natureza pela própria condição moral. O espírito que se encontra no mal chegou lá por suas próprias escolhas e, pela mesma lógica, pode sair dele. Trata-se de uma orientação rigorosa e esperançosa ao mesmo tempo. Rigorosa porque não oferece desculpas para o mal. Esperançosa porque o mal nunca é definitivo. Foi construído pelo próprio espírito e vai ser desconstruído também por ele. E no número 399, Kardec comenta: o espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não fazer certas coisas, procedendo à escolha entre o bem e o mal. E mais adiante, justifica por que Deus dá esse direito aos seus filhos. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Pense, a lei de reencarnação só tem sentido se o espírito pode, em cada existência, em cada passo adiante, escolher agir de maneira diferente. E você? Qual caminho tem tomado ultimamente? Que escolhas tem feito? Olha, se não foi o melhor caminho ou se não foram as melhores escolhas, lembre-se que é sempre tempo de fazer o que é correto. Todos nós, invariavelmente, sempre temos condições e oportunidades de tomar decisões que tornem melhores tanto os nossos dias quanto os dias de todos que estão à nossa volta. Sabe, cada espírito constrói, ou mesmo adia, seu próprio progresso. Quem estaciona não é que tenha sido abandonado por Deus. Nada disso. Simplesmente ainda não usou o livre-arbítrio a favor de si mesmo e, principalmente, nem a favor do próximo. E nenhum outro espírito pode tomar essa decisão por ele. Pense nisso. E para finalizar, mais uma pergunta do primeiro livro de Allan Kardec, a número 626. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir como seu guia e modelo? A resposta tão esperada. Veja Jesus. Então, ouvintes do KardecCast, eis para onde a bússola da nossa consciência sempre apontará. Eis o nosso norte a seguir. Eis o maior modelo e guia da humanidade. Basta-nos, portanto, procurar fazer o que ele fazia. Não somos perfeitos como ele, é fato. Mas todos os espíritos têm como destino inevitável a perfeição relativa. Progredir é condição normal dos seres espirituais, e a perfeição relativa, o fim que lhes cumpre alcançar. Allan Kardec, A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, capítulo 11. Uma última pergunta. Você já está estudando a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos? Olha, aqui nós estamos sempre te motivando a estudá-la, já deu para perceber, né?
Mas vamos ser sinceros. A motivação até nos ajuda a começar, mas são os hábitos que constroem o resultado. Um grande abraço. Você ouviu Kardec Cast, o Espiritismo, a vida e você.